Porque eu liguei para a pastora Gabi, eu disse assim: pastora Gabi, eu nunca fiz isso. Eu nunca cancelei a agenda. Eu sempre cumpri com os meus compromissos. E para mim é sempre uma honra e uma alegria estar ministrando a palavra de Deus para aqueles que têm fome e sede. Mas por alguns motivos pessoais, eu disse: pastora, eu não vou conseguir estar. E eu fiquei sabendo que quando a pastora Gabi disse para algumas mulheres, é isso, que eu não estaria aqui, houve um mover no meio dessas mulheres. E eu sei que, eu acredito que uma delas, é isso, pastora Gabi, uma delas disse assim: não, eu vou orar. É isso? Foi uma que te falou? Eu vou orar. E eu tenho certeza que Deus vai mover todas as coisas e que a pastora Lucy vai estar aqui. Onde está essa pessoa, ela que está aqui hoje? Aonde está? É você? É? Vem aqui. Queria dizer para você que você moveu o coração do Pai com a sua fé, com a sua adoração. E o Pai ouviu o seu clamor e ouviu a sua adoração. E moveu todas as coisas para que eu estivesse aqui nessa noite. E se o Senhor me permitiu estar aqui nessa noite, eu não tenho dúvida de que o Pai quer marcar esse dia com algo sobrenatural. Sobrenatural. E você, querida, você não poderia receber menos que isso, né? Você foi uma menina de fé, uma mulher de fé. Moveu o reino espiritual para que hoje tudo isso estivesse acontecendo aqui. Não a minha pessoa aqui, estar aqui, mas aquilo que Deus tem confiado à minha vida, aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida. E é lógico que é uma porção para você. Há uma porção para você. Porque são pessoas como você, mulheres como você, que vai marcar esse tempo, que vai marcar esta geração, que vai deixar um legado, que vai influenciar outras pessoas. Você não poderia passar a sua pessoa, o seu nome não poderia passar em branco aqui nessa noite. Você nem sabia, mas o Espírito Santo moveu o teu coração na intercessão, a estar na brecha, para que eu estivesse aqui, porque o Senhor queria marcar a sua vida com esta unção e nesse tempo, em que você vai marcar a sua história. Não passará em branco o teu nome. Você será lembrada, o teu nome será lembrado por gerações após gerações. Ainda muitas mulheres vão ouvir falar sobre o teu nome e quem você é e aquilo que você carrega. Porque você carrega a identidade do Deus vivo. Você é filha do Deus Altíssimo. E hoje o Senhor te enche com esta unção. Em nome de Jesus. Pai, não na mesma porção, mas numa porção dobrada do teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Lugares ainda muito maiores, muito mais altos, Pai, do que aquilo que o Senhor tem me levado, que o Senhor vai levar a tua filha.
pregar com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez. Oh, Senhor, uma unção, Pai, para este tempo, para esta geração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A capacitação, a habilidade, a ousadia não vem de nós, mas é do Espírito Santo. Amém? Você, mulher que está aqui, você, homem, você não tem noção daquilo que você pode mover no reino espiritual. Amém? E você precisa saber qual é a sua identidade no reino. Você precisa saber qual é a sua identidade no reino. Você precisa saber em qual a identidade você se move. Amém? Deixa eu dizer algo para vocês. Hoje saí de casa, larguei Bíblia, esboço, anotações, deixei tudo lá, ficou lá. Eu disse, bem, é aquilo que o Espírito Santo quer mover. Amém? E nós precisamos discernir. Quando você chega no ambiente, aquilo que o Pai quer falar e aquilo que o Pai vai ministrar naquele lugar. Eu preparei várias coisas para falar aqui nessa noite. Mas enquanto eu estava lá atrás, orando, intercedendo nesse lugar, o Espírito Santo ministrou algo em meu coração. E Ele disse para mim o que eu vim fazer aqui. E eu disse, amém, Senhor. Porque às vezes é te dado um tema na conferência e muitas vezes você fica preso àquele tema e você quer se mover naquele tema. E você quer falar dentro daquele tema. Mas eu entendo que o Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para fazer aquilo que ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. E eu confesso para vocês que se eu fosse embora agora daqui, já estava bom demais. Quantos de vocês concordam comigo? Que o Espírito Santo já ministrou muitas coisas aqui neste lugar, nessa noite. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite ainda. Eu queria que você abrisse o seu coração e que você ficasse atento àquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Porque nós só podemos nos mover naquilo que Deus nos chamou para mover. Naquilo que Deus nos chamou para fazer, na identidade que Deus, Ele impregnou em nós. E não diferente da última vez que estive aqui, certo? É o que eu vou fazer aqui nessa noite. Porque Deus me chamou para isso. Deus liberou sobre a minha vida uma unção de rompimento, uma unção de conquista de território, uma unção de derrubar gigantes, de derrubar os inimigos.
de destronar principados e potestades, de quebrar as cadeias, as correntes e os grilhões que impedem a igreja de andar, a igreja de avançar e a igreja de fluir. E eu gostaria de discorrer em um texto que está lá no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu tinha trazido até a identidade, porque eu ia pregar sobre isso, mas estou devolvendo. Pode ir aí, pode guardar. Porque a identidade que Deus quer mover em nós hoje é uma identidade de alguém corajoso, destemido, alguém estratégico, alguém que sabe o que está fazendo em um determinado lugar, em uma determinada geografia. Juízes capítulo 4 diz assim, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude. Eude foi uma pessoa que ganhou a batalha contra os moabitas. E depois que Eude ganhou essa batalha, o povo viveu tranquilamente em paz por 80 anos. Mas a palavra de Deus diz que depois de 80 anos, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E quando eu leio essa palavra, isso mexe com o meu coração. Porque eu preciso dizer para vocês que a igreja hoje Pai, e tem magoado o coração do Pai. E porque eles têm feito isso, eles têm sofrido nas mãos de Satanás. A igreja tem andado em círculo, tem patinado, não sai do lugar por conta disso daqui, por fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Quem era Jabim? Rei de Canaã. Presta atenção aí. Que reinava em Azor e Sísera. Como que era o nome do capitão? Sísera. Era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Quantos anos? 20 anos. Esse povo sofrendo na mão do rei Jabim. A última vez que eu estive aqui, eu liberei algo sobre esta casa, principalmente sobre os anjos desta casa, pastor Liel e pastora Gabi. Pastora Gabi está assim, fogo puro. Aleluia, glória a Deus. Houve uma ativação. Houve uma mudança de ciclo. Houve ou não houve, pastora Gabi? Houve ou não houve, pastor Liel?
Vocês vão entrar em um novo tempo, uma nova estação. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 escravos, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetiza. Quem Débora era? Uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela não só era uma profetisa, mas ela também era uma juíza. Ela julgava as causas do povo de Israel. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E Débora então mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai. Veja bem, Baraque recebeu uma ordem do Senhor. O Senhor disse para ele assim, ó, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, deu para trás. Mas ele também não é bobo. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, Baraque. Porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Quando Débora ela disse isso para Baraque, com certeza Baraque achou que era quem? Que era, a vitória era de Débora. Ele achou que era de Débora. Mas Débora não estava falando dela. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Éber, ele fazia parte de Queneu. Queneu, sabe Jetro, sogro de Moisés? Era essa turma aqui. Jetro, ele era judeu? Não, ele não era judeu. Mas Jetro, ele passou a servir o Deus dos judeus por conta de todos os milagres que ele viu acontecer. E ele até ajudou muito Moisés na administração do povo. E aqui nós estamos falando de um descendente dele, Éber, certo? Que se aparta deles, e ele tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porque o Senhor não a saiu adiante de ti. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na sua mão. E eu quero profetizar. Levanta-te, lareira. Porque hoje é o dia que o Senhor vai entregar nas suas mãos os seus inimigos. Ixi, mas tá fraquinho demais. Tá não? Tá que nem o Baraque, né? Só vou se tu for comigo, Débora. Eu quero profetizar, em nome de Jesus, que hoje, o Senhor
vai entregar os seus inimigos em suas mãos. Amém? Quais são os seus inimigos? Com o que você tem lutado dentro da tua casa? Quais são as afrontas que você tem sofrido dos seus inimigos? Quais são os demônios que têm zombado de você? Quais são os tipos de inimigo que tem olhado para você e tem falado assim: ué, mas você não é a mulher cheia do Espírito Santo, que roda lá na igreja e que canta e que pula e que vai no culto de oração e que lê a palavra? E você está vivendo essa situação que você está vivendo? 20 anos aqueles inimigos oprimindo o povo de Deus. Quanto tempo faz que o teu inimigo tem te oprimido e tem zombado da tua cara, e tem te diminuído, e tem te afrontado, e tem feito você perder o sono, e tem soprado no teu ouvido dizendo assim: esse casamento já acabou, essa empresa aí já faliu, essa igrejinha aí, ó, não vai dar em nada. Isso aí é só mais um foguinho de palha, lareira. É só mais uma placa de igreja. Esse seu filho aí, ó, não vai dar em nada. Você apresentou ele para o Senhor, você entregou ele nas mãos do Senhor, mas não vai dar em nada. Sabe esse seu chamado? Sabe esse seu ministério? Que você diz que você tem um ministério, que você tem um chamado, que você prega e as coisas acontecem, que até as pessoas são curadas, recebem a unção, caem na unção. Isso aí não vai dar em nada. Até quando você vai aceitar as afrontas do inimigo contra a tua vida? Até quando você vai ficar de camarote chorando? Eu não estou aguentando mais. Ai, Senhor, porque o fulano falou isso? Até quando você vai ficar ouvindo as pessoas que convivem com você, pessoas que são de dentro da tua casa? Às vezes é uma irmã, às vezes é um irmão, às vezes é até uma mãe, um pai que olha para você. Você faz tanto jejum, você prega tanto a palavra de Deus, você vive viajando, você é uma mulher que ora, e como que pode? A sua casa está desse jeito, destruída. Como que pode? Você não avança, você não sai disso. A sua vida está cheia de dívidas, você é um devedor, você recebe cobranças na tua casa. Fala-se tanto em identidade. Você sabe qual é a identidade que nós recebemos? Identidade de filhos. João 1,12 diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos! Essa é a nossa identidade. É por isso que o inferno te odeia. É por isso que o inferno, ele avança contra a tua vida e tenta te destruir, e tenta te diminuir, porque ele sabe que você é filho. E o filho tem uma herança. O filho recebeu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas sabe o que Satanás faz? Ele distorce isso na sua vida. Ele faz você focar mais nos problemas.
Você fica focado no problema. E agora como que eu vou fazer para pagar essa conta? E agora como que eu vou fazer com esse filho que se desviou dos caminhos do Senhor? E agora como que eu vou fazer com essa esposa que fala no meu ouvido o dia inteiro e que me azucrina o dia inteiro? Eu não aguento mais. O que eu vou fazer com esse marido que bebe, que fuma, que se prostitui, que trai? O que eu vou fazer com esse marido que não se apruma, que não ora, que não lê a palavra de Deus e que não quer saber de Deus? O que eu vou fazer, Senhor, no meio de toda essa situação? Eu não sei qual é o teu cenário. E o inimigo fica lá te oprimindo, te afrontando. E o Espírito Santo lá está te olhando e dizendo assim: ô filha, você recebeu uma identidade. Se levanta daí. Ô filha, você não está dentro desta igreja, sentada numa cadeira. Para nada. Eu não te coloquei aí para você só ouvir. Chegar, sentar, ouvir, sair da mesma forma que você chegou, ir para sua casa e lamentar. Não, filha. Há algo diferente que eu coloquei na tua vida. Talvez você esteja aí e fale assim: meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse serviço. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa igreja. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse contexto, nesse cenário, nessa situação em que eu estou. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim, ó, que Éber, ele se aparta dos queneus. E ele estendeu suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes, justamente na região ali. Onde era o quê? A geografia e a propriedade de Zanaim, Jabim, eram terra deles. E eles estão ali, mas o quê? Eles viviam em paz, tranquilos. Havia um acordo de paz entre eles. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que esse Éber, ele é casado com uma mulher chamada Jael. Vou falar uma coisa para você. Você quase não ouve falar a respeito dessa mulher. Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre Jael? Levanta a mão. É difícil você ouvir alguém pregar sobre Jael. Me dá um relógio aqui que eu não estou nem vendo. Meu Deus, cadê? Coloca um relógio aqui para mim ver. Esse homem era casado com uma mulher chamada Jael. Pastora, esses dias atrás eu falei para o Emanuel assim: Emanuel, tive um sonho tão esquisito essa noite. Você acredita que eu sonhei que eu estava grávida de uma mulher? E a hora que eu dei a luz a essa criança, ó, querida, está sobre a sua vida, viu? Deus está levantando um exército aqui, gente, de mulheres. Tem para os homens também. E quando eu cheguei aqui, eu entendi por que o Senhor me deu esse sonho. E quando eu tive aquele bebê, era uma menina, e o nome daquela menina era Jael. Eu já ouvi falar tanto sobre assim: olha, Deus está levantando a geração de Déboras. Deus está levantando uma geração... Débora, juíza. Já ouvi falar muito sobre Débora. Prega muito, é uma profetisa, uma mulher de Deus. Muito usada. Marcou a história dela. Assim como você vai marcar a sua história. Talvez você esteja aqui e você fala assim: ah, coitadinha de mim, num lugar tão simples, numa cidade tão pequena. Você acha que eu vou fazer história? Você acha que algum dia eu vou pregar? Você acha que algum dia alguém vai ouvir falar sobre o meu nome?
Quando Felipe foi escolhido por Jesus, Jesus está escolhendo os discípulos. Felipe vai lá falar para Natanael que tinha encontrado o Salvador. Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era um vilarejo. Eu fui pesquisar, 50 pessoas moravam em Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu e se entregou na cruz por mim e por você. Quantos mil habitantes tem Mogi Guaçu? Quantos? 130. Eu estou vindo de uma cidade de 30 mil habitantes. Deus tem me levado a tantos lugares. E eu vim de uma cidade menor ainda, de 10 mil habitantes, antes de morar em Pilar do Sul. Nunca imaginei que o Senhor me levará em tantos lugares e ia confiar sobre a minha vida o que Ele tem confiado. (14) diz assim, ó. Então disse Débora a Barak: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé, covarde. Você ainda tem dúvida de que Deus vai entregar os seus inimigos nas tuas mãos ainda hoje? E que vai haver uma mudança no teu cenário, naquilo que você tem vivido na tua casa? Eu estou vendo gente recebendo, levantando a mão, mas estou vendo gente que não está acreditando, não. Eu queria pregar sobre Jesus. O esboço que eu fiz é sobre Jesus. Mas o Senhor disse para eu pregar sobre Jael. E eu vou pregar sobre Jael, porque Deus está levantando uma geração de Jael aqui. Aquela menina lá, ó, certo? É uma Jael. E Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de quem? De Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Se você for ver a história de Jael, na história diz que ela era nômade. O que é um nômade? Pessoas que vivem em tendas. Cada hora está no lugar, tem aquela, sabe? Aquela vida bem flexível, né? Uma hora está aqui, outra hora está ali. Eu vou dizer para você, talvez aquela mulher, ela nem imaginou o que ela estava fazendo ali naquele lugar. Talvez nunca nem passou pela cabeça dela que um dia a identidade que ela carregava ia ser tão importante na história dos judeus. Ela não era nem uma judia. Detalhe. Vamos ver o que acontece aqui, para a gente terminar? E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Não é boba, né? Dá mais sono ainda. E o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Escuta, o inimigo está conversando com Jael. Presta atenção. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo
e chegou-se mansamente a ele, ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Tem mulher aqui de fé? Tem mulher corajosa aqui? Como é que Jael ficou sabendo dessa batalha? Ela morava ali naquela região. Olha como o Espírito Santo trabalha. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus precisa de você. Você não está aqui à toa. Existem algo que você carrega, que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença no reino de Deus. Se ela fosse uma mulher que não tivesse, que não carregava uma identidade de mulher corajosa, valente, forte, destemida, o povo não teria vencido. É você ter o discernimento daquilo que você pode fazer para mudar toda uma situação, para se ter uma vitória. Ela, tenho certeza que ela nem imaginou, ela nem pensou de que ela ia ficar famosa, de que ia fazer um cântico, né? Por conta dela ter matado aquele capitão. A palavra de Deus diz que ela sai ao encontro do inimigo. O que o inimigo às vezes quer é que você fique paralisado, que você faça o jogo dele e que você acredite naquelas coisas que ele te fala. Ela sai ao encontro do inimigo. E quando ela olha para Sísera, ela diz assim: hoje você me aguarda. Todas as afrontas, todas as perseguições, tudo aquilo que você oprimiu o nosso povo. Ela não era judia, mas ela cria no Deus de Israel. Ela servia ao Deus de Israel. E com certeza ela viu esses 20 anos de sofrimento. Ela sai ao encontro do inimigo. E o inimigo tenta persuadir ela. Ei, querida. Ela traz o inimigo para dentro da casa dela. Ela traz o inimigo para dentro da tenda dela. Ela pensa assim: se você pensa que eu vou fazer o teu jogo, se você pensa que eu vou mentir para o Deus de Israel, para o povo que serve ao Deus de Israel, você está enganado, Sísera. Até quando você vai ficar prostrada? Até quando você vai entender? Quando é que você vai entender que alguém precisa se posicionar lá dentro da tua casa?
Que alguém precisa olhar para esse inimigo que tem assolado a tua casa, que tem assolado a tua família. Até quando? Você precisa se posicionar como aquela mulher se posicionou. Trouxe ele para dentro, trouxe o inimigo para dentro da sua casa, ele pede água. E ela disse, não, vou te dar um leitinho morninho, porque a hora que você tomar esse leitinho morninho, você vai dormir. E a hora que você dormir, você não vai acordar nunca mais. A palavra de Deus diz que aquela mulher pega uma estaca e ela finca na fonte de Císera e atravessa para o outro lado. Vou falar para você, tem que ter muita coragem. Tem que ser uma mulher de muita coragem. Uma mulher destemida. Uma mulher de fé. Uma mulher que vai olhar para o inimigo e vai dizer assim, ó, você não vai mais oprimir o meu povo. O seu nome nunca mais vai ser ouvido na face da terra. Nunca mais. Até quando você vai ficar paralisada diante do terror que o inimigo tem tentado fazer com você? Até quando você vai ficar paralisada diante das palavras do inimigo? Até quando você vai fazer o jogo do inimigo? Até quando você vai ser manipulada pelo inimigo? Até quando você vai fazer aquilo que ele manda você fazer? Porque foi o que Císera disse. Me dá a cobertura, quando eles virem, ó, quietinha. E ela destruiu aquele homem, matou o inimigo do povo de Israel. E depois a palavra de Deus diz que ela sai para encontrar Baraque. E diz, olha, o homem que você procura está aqui dentro da minha tenda, mas não vivo, mas morto. Fique de pé. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que assim como Jael vai ao encontro de Baraque para dizer para ele assim, olha, o inimigo que você estava procurando está dentro da minha tenda, mas não vivo, não, mas morto. Você vai dizer para as pessoas assim, olha, o inimigo que me oprimia ele não mais me oprime. Ele não mais me afronta. Você vai dizer, ele perdeu. Sabe por quê? Porque eu descobri. Que uma mulher que recebeu a identidade de filha, se posicionou e descobriu que nela há força, há autoridade, há poder, há estratégias. Deus está forjando em você hoje uma identidade de uma mulher forte, uma mulher que tem força, uma mulher que tem autoridade, uma mulher que guerreia no reino espiritual, uma mulher que não está presa pelas amarras, pelas correntes, pelas prisões.
Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. A palavra de Deus diz assim, não precisa você abrir. Lá em Mateus capítulo 3, que João Batista, o profeta Isaías tinha profetizado sobre João Batista que ele era a voz que clamava no deserto. João Batista está batizando. E de repente Jesus sai de Nazaré para ir se encontrar com João Batista nas margens do Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que Maria recebe o anjo em Nazaré, de que ela ia conceber. Ela vai para Belém. Ela tem Jesus em Belém. De Belém, ela foge para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. E depois de um tempo, eles voltam para Nazaré. E o que nós ouvimos falar a respeito de Jesus é de que todos os anos, Maria e José subia para Jerusalém para as festas. E o último relato que nós temos é a respeito de Jesus com 12 anos, e ele fica no templo, no meio dos doutores, falando a respeito das coisas do reino. Esse é o último relato que nós ouvimos na Bíblia a respeito de Jesus. Depois desse dia de 12 anos, 18 anos de história, nós não ouvimos, não tem na palavra de Deus, 18 anos. E a palavra diz que depois de 18 anos, Jesus ele sai de Nazaré, uma cidade desse tamanhozinho, e ele vai para as margens do Jordão, para ser batizado por João Batista, e para ser revelado ao mundo. Muitos já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, de que ele era o Messias, de que ele era o Salvador, mas Jesus ainda não tinha sido revelado. Nesse dia, Jesus fala com João Batista que precisava ser batizado. E João Batista, ele questiona, como assim? Eu que tenho que ser batizado por você? Mas Jesus, para identificar com a humanidade, para identificar com os pecadores, ele diz, tem que ser assim, eu preciso ser batizado. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é imerso. Imergido é o quê? Colocado embaixo das águas. Imergido, afundado. E quando Jesus ele emerge da água, a palavra de Deus diz que o céu se abre. Uma pomba pousa e a gente ouve uma voz. A palavra de Deus diz com a voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Identidade. Ele recebe uma identidade. Esse é o meu filho. Ele é revelado ao mundo. Querida, marca isso que eu estou te falando hoje, ó. O Senhor está te revelando. Hoje o que aconteceu aqui é porque Deus está te revelando ao mundo. Mas quando nós falamos do mundo, nós pensamos no mundo físico. Mas na verdade nós estamos falando do mundo espiritual. Hoje você foi revelada ao mundo espiritual. E quando o inimigo ele olha para você, ele reconhece quem você é, o selo que você carrega. Porque Jesus naquele dia ele recebe um selo. O selo é a autenticação, é a marca de pertencimento. Ele era o Filho de Deus. Quando você se batizou, entregou a sua vida para Jesus e você se batizou, você foi emergido. A vida velha ficou ali. E quando você emerge das águas do batismo,
Você recebe o Espírito Santo, você recebe o selo, você recebe uma autorização, você recebe a identidade de filho. E a palavra de Deus diz que Jesus sai dali e é levado pelo Espírito para o deserto. Talvez você esteja passando por um deserto. Talvez você esteja passando por uma situação difícil igual esse povo aqui, ó. E talvez você esteja nessa situação que você está, até por desobediência, até por fazer aquilo que não agrada o coração do Pai. Mas você já se arrependeu? Talvez você esteja se arrependendo hoje. E porque houve arrependimento genuíno no teu coração, o Pai hoje está dizendo para você: filha, não temas, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Essa luta não vai te matar. Essa situação que você está vivendo não vai te sucumbir. Esse cenário que você está vivendo hoje não vai te sucumbir. Somente permaneça firme. Somente entenda o porquê você está aí, o que você está fazendo aí, porque Deus permitiu que você passasse por este deserto. Apenas entenda porque Deus te colocou aí. Jael nunca imaginava que ela ia fazer história. Jael nunca imaginou que porque no teu nome ela carregava o significado de cabra montesa, que significa força, que significa garra, que significa destreza, habilidade, capacidade. Ela nunca imaginou que um dia ela seria usada para destruir um capitão de um exército. Igreja Lareira, não se sinta pequena. Não se sinta pequena. Não pense que as coisas não estão acontecendo no reino espiritual, porque está acontecendo. Quando eu estava em casa, na torre de oração da minha casa, e eu orava por vocês, e eu orava pela Lareira, o Senhor me deu uma visão. E eu ouvia as turbinas de uma comporta. E eu disse: meu Deus, comporta tem turbina, porque eu estou ouvindo o barulho de turbinas girando. E o Senhor disse: sim, existem, as turbinas estão girando. Sabe por quê? Porque as comportas daquela igreja estão começando a ser abertas. As comportas estão sendo abertas, e as águas vão começar a fluir. As águas vão começar a fluir. As águas vão começar a jorrar, mas não num volume pequeno, mas num grande volume. Em um grande volume. E por onde essas águas passarem, por onde essas águas passarem, vai começar a haver vida. Vai começar a haver vida. Aquilo que estava morto vai começar a reviver. Aonde não nascia nada vai começar a nascer. Deus está levantando um exército de intercessoras nessa igreja. Jael, ela foi uma intercessora naquele dia. Ela se colocou
entre o inimigo do povo de Israel. Ela se colocou entre o inimigo e o povo de Israel e disse: daqui você não passa. Hoje chegou o seu fim, daqui você não passa. Hoje você não oprime mais o povo de Israel. Deus está levantando uma igreja forte, uma igreja que carrega uma identidade, uma igreja que carrega uma identidade em chamas, que queima na presença do Senhor.